Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Abramos em Colossenses capítulo 3, versículos do 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, a nossa oração essa noite, Senhor, assim como tem sido a cada quarta-feira e a cada momento que nós estamos aqui te cultuando, a nossa oração é que o Senhor fale aos nossos corações pela Tua Palavra. Que seja apenas a Tua Palavra a nos falar essa noite. Que seja apenas a Tua Palavra a nos tocar no mais íntimo do nosso ser nessa noite. Que a Tua Palavra, ela penetre em cada coração aqui nessa noite, apesar do mensageiro. Que o Senhor, em nome de Jesus, pela Tua infinita misericórdia, use-me, Senhor, em nome de Jesus, para falar ao Teu povo. Que a imperfeição do mensageiro não atrapalhe a Tua mensagem. Que a cada momento, que a cada pregação, que a cada estudo que nós fizermos aqui, ao continuar o livro de Colossenses, ou a vir a concluí-lo e entrarmos em outro livro, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Faz assim, Senhor. Faz assim, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome é que nós oramos. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como a gente tem feito a cada quarta-feira, eu quero dar uma breve recapitulação de tudo aquilo que a gente tem falado e aprendido até agora. Eu acredito que vocês já estão bem, vamos dizer assim, fartos de ouvir que Paulo estava lutando aqui contra algumas heresias, contra o gnosticismo, contra o legalismo judaizante, contra as religiões de mistério, contra os ascéticos. E nessa luta de Paulo em defender a fé, em defender a igreja dessa heresia que estava se acometendo na igreja de Colossos, ele primeiramente fala da pessoa e obra de Jesus, e ele faz isso do começo da carta, ele vai até o capítulo 2, até o final do capítulo 2 falando sobre isso. E o final, até o capítulo 2, até o final do capítulo 2, Paulo está tratando do seu ensino de um ponto de vista mais teórico. Como eu venho falando há 2 quartas-feiras, ele vem tratando da doutrina de uma forma mais teórica. E a partir aqui do capítulo 3, Paulo começa a destacar pontos mais práticos de todo o ensino que ele vem tratando na carta aos Colossenses. Então, a partir do capítulo 3, Paulo começa o ensino mais prático daquilo que ele gostaria de que a igreja fosse, e de uma certa forma protegendo a igreja contra as entradas das heresias.
Então, se no capítulo 1 e 2, o apóstolo Paulo, ele trata de uma forma mais teórica o seu ensinamento, a partir do capítulo 3 e entrando no capítulo 4, ele vai tratar de uma parte mais prática, algo mais pessoal. Amém? Tendo dito isso, quero lembrar que na semana passada nós falamos que o apóstolo Paulo disse que, apesar da proposta das heresias, de que se eles seguissem todas aquelas normas e regras, eles seriam mais espirituais, eles amadureceriam na fé e estariam mais próximos de Deus. Paulo falou que nada disso tem valor algum contra a sensualidade. Foi o que a gente viu na semana retrasada e eu recapitulei na semana passada. E aí Paulo fala de forma prática aqui no capítulo 3, que nós devemos ter um proceder cristão. E falando desse proceder, na semana passada, nós vimos que Paulo disse que nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena. E não somente isso, não somente fazer morrer a nossa natureza terrena, mas nós precisamos nos despojar, nós precisamos nos desfazer, nós precisamos tirar a roupa do pecado e nos revestir de um novo homem. Não é isso que a gente viu na semana passada? Que nós deveríamos nos vestir de um novo homem. Então não é apenas tirar a roupa velha, é vestir uma nova roupa. E aí, se vocês estão lembrados, eu usei a ilustração de alguém que passa o dia inteiro trabalhando. Estão lembrados disso? Chega em casa, toma um banho e veste que roupa? A roupa velha, né? Ele veste a roupa velha? Não, a roupa velha está suja. Ele veste uma nova roupa. Então, usando essa analogia de vestir, é que hoje à noite, eu quero falar um pouco sobre esse vestir. Porque se Paulo disse que nós devemos nos despir ou despojar dessas coisas e nos vestir de um novo homem, que novo homem é esse que eu tenho que vestir? Que roupa é essa que eu tenho que vestir, digamos assim? Então é essa roupa que Paulo vai nos ensinar aqui hoje à noite. É essa roupa, é esse proceder que um cristão precisa ter. Não é as regras que ele tem que obedecer. Não são os cultos aos seres espirituais que vão levar ele a uma espiritualidade. Mas ser tudo isso que Paulo vai falar aqui para nós hoje à noite. Não é o fazer alguma coisa. Não é o fato de você estar sempre no culto. Não é o fato de você jejuar 3 vezes por semana. Quem jejua 3 vezes por semana? Mas não são essas coisas que nos tornam mais espirituais. Ou fazê-las de forma obrigatória que nos tornam espirituais. Mas é o ser. E é esse ser que Paulo vai chamar de vestimenta. É esse ser que nós devemos nos vestir. Isso é o que faz parte do novo homem, do qual nós temos que nos vestir. Amém? Então, em primeiro lugar, vamos lá, versículo 12. Paulo começa dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus e amados. Paulo fala aqui uma coisa que ele já vem tratando algumas vezes. Se você voltar para o capítulo 2, no versículo 20, ele vai dizer: se morrestes com Cristo. Não é isso? No capítulo 3, versículo 1, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados. Se no versículo 20 ele fala que a gente morreu, no capítulo 3, versículo 1, ele diz: ressuscitados. Ele usa a mesma linguagem aqui, só que com palavras diferentes. Ele está dizendo: se vocês são eleitos de Deus. Então o que Paulo está querendo dizer é que nós já fomos salvos. Morremos, ressuscitamos e por isso nós somos eleitos de Deus. E se nós somos esses eleitos de Deus,
se a salvação de Deus já nos alcançou, se nós somos eleitos de Deus amados, se nós somos santos, ou seja, separados para Deus, portanto, pois, por isso, o que nós temos que ser? Versículo 12. Versículo 12, a primeira característica aí daqueles que... misericordiosos. Se nós somos eleitos de Deus, se nós somos separados por Deus, ou seja, se nós somos santos, então uma característica ou uma roupa que nós temos que vestir como cristãos é a misericórdia. Nós precisamos exercer misericórdia. E dentre tantas definições que eu poderia dizer aqui sobre o que é misericórdia, eu gosto muito de uma definição que diz: misericórdia é não dar a alguém aquilo que ele merece. Por exemplo, nós somos pecadores. Você é pecador? Amém. O que nós merecemos sendo pecadores? A morte. Mas Deus teve misericórdia de nós. E o que Ele nos deu? A vida. Então misericórdia seria dar a alguém ou não dar a alguém aquilo que ele merece. Em outras palavras, nós poderíamos chamar de graça também. Um favor imerecido. Mas o que acontece é que nessa sociedade maluca que a gente vive, nessa vida que a gente acaba levando, a gente acaba se contaminando com as coisas do mundo, e nós queremos dar às pessoas o que elas merecem. Nós acabamos não tendo misericórdia uns dos outros. E é muito comum, quando alguém comete um pecado, a gente querer que essa pessoa seja punida. A gente querer que essa pessoa seja afastada da igreja. A gente querer que essa pessoa seja extirpada, como um tumor é arrancado do corpo. Mas quando somos nós que pecamos, o que a gente espera que a igreja tenha por nós? Misericórdia. Essa é a nossa característica primeira aqui do texto. Nós precisamos exercer misericórdia. Nós precisamos aprender a ser misericordiosos, a nos compadecer da dor de alguém. Eu falei sobre a questão da sociedade, porque quanto mais a gente vê uma determinada coisa, mais a gente se acostuma com ela. Quer ver? A primeira vez que a gente vê uma criança na África esquelética, primeira vez, nós nunca tínhamos visto. O que acontece com a gente? A gente se enche de compaixão. A gente fica, meu Deus, como é que pode uma criança dessa passar essa fome? Aí quando você vê a segunda vez, aquilo já não te tocou tanto. Quando você vê a terceira vez, você meio que realmente, infelizmente. Da quarta para frente, você já acha normal. E esse sentimento de misericórdia, de compaixão, ele não pode morrer em nós. Nem compaixão pelos perdidos e nem compaixão ou misericórdia quando o irmão peca contra nós ou quando ele peca contra toda a igreja. Esse sentimento de misericórdia precisa ser uma marca para nós que fomos eleitos, ou que somos eleitos de Deus, ou que somos separados por Deus em santidade. Como é possível qualquer um de nós, incluindo eu, a começar em mim, aliás, como é que pode nós dizermos que somos cristãos e não termos misericórdia uns dos outros? Como é que pode nós dizermos que somos cristãos e apontarmos e julgarmos uns aos outros de forma impiedosa? Beto,
por causa do teu pecado. E impiedosamente a gente diz, ele não tem mais jeito. Isso não é misericórdia. Hoje nós estávamos conversando sobre alguns irmãos que foram numa missão no interior do Ceará falar mal de uma outra irmã. Meu Deus, que missão maluca é essa? Você chega no interior do Ceará para fazer missão e a tua missão é falar mal de alguém. Não dá para entender isso. Que misericórdia essas pessoas estão exercendo? Que cristianismo é esse que não há misericórdia? Que tipo de roupa essas pessoas estão vestindo? Que novo homem ela é? Se não há misericórdia. A outra coisa que Paulo fala, ainda no versículo 12, é o quê? Bondade. Não podemos ser eleitos de Deus e amados. Não podemos ser santos ou separados e continuarmos mal, desejando mal. Eu não sei se vocês perceberam, mas Paulo está fazendo um contraste. Lembra na semana passada a gente viu que nós precisávamos fazer morrer a nossa natureza e despojar todas aquelas coisas, não é? Tirar aquilo da nossa vida, do nosso dia a dia. Paulo está fazendo um contraste. Quer ver? Veja comigo. Versículo 8. Ele diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Aí ele fala, ira e o quê? Indignação. Aí no versículo 12 ele diz, não, tenham misericórdia. No versículo 8 ele continua, despojai-vos de tudo isso, ira, indignação e maldade. No versículo 12 ele vai dizer o quê? Sejam bons. Ele está fazendo um contraste. Não é apenas você tirar o que é ruim, mas você se vestir do que é bom. Não é apenas tirar a roupa velha, mas vestir uma nova. Essa é a ideia de Paulo. Não é simplesmente tirar tudo isso e ficar vazio. É tirar tudo isso e preencher com aquilo que vem do Espírito Santo de Deus. A misericórdia, a bondade e o que mais no versículo 12? Humildade. A humildade, irmãos, não é simplesmente você dizer assim, quando alguém lhe faz um elogio, dizer assim, rapaz, realmente tu é bom nisso. E aí você diz, não, irmão, você está sendo muito bom, eu não sou tão bom assim, não. Não, isso não é humildade. Isso porque você ficou sem jeito porque recebeu um elogio. Mas a humildade é, ainda que você saiba que você é bom em alguma coisa, você não acha que você é melhor do que o outro porque você é melhor em alguma coisa. Como assim? Por exemplo, não é porque alguém tem mais conhecimento que você que ele vai se achar superior a você. Porque no momento que ele se achar superior, ele já deixou de ser humilde. Ele ter a consciência que por mais conhecimento que ele tenha, ele não vai dizer que isso é algo que vai medir a importância dele e a sua. Isso é humildade. É eu saber que por mais que eu possa ter uma habilidade melhor em alguma coisa, eu não vou fazer com que essa minha habilidade me faça sentir superior aos demais. Recentemente, a gente viu aí invadir a internet sobre um cantor que disse, eu estou acima da média.
Ele disse: se juntar todos eles aí no mesmo palco, eu ainda sou melhor do que todos eles juntos. Depois você pergunta o Wagner quem foi que disse isso. Que humildade! Então por mais que você saiba que você tem uma habilidade melhor do que outro em alguma coisa, você ainda assim sabe que você não é superior a ele como pessoa. Todos nós somos pecadores miseráveis. E nesse sentido, nós estamos no mesmo patamar. Se nós temos uma habilidade melhor do que outros em alguma coisa, é pela graça e misericórdia de Deus que nós temos. Glória a Deus. É só por isso. Isso é humildade. Cá entre nós, isso está faltando. Isso está em falta. O quanto nós vemos pessoas serem humilhadas porque acham que são melhores do que outras em alguma coisa. Ou por, sei lá, por N motivos. Elas se ensoberbecem, elas se exaltam. E infelizmente o fim é uma queda livre. Porque Provérbios diz que a altivez vem antes da queda. Nenhum homem caiu sem antes, no seu coração, achar que era alguma coisa. Eu lembrando aqui de Nabucodonosor, ele ficou tão soberbo, que Deus humilhou ele e ele comeu capim. Quem é o homem? Não é nada. Então não existe, no meio do cristão, na vida de um cristão, ele não pode, de maneira nenhuma, ser soberbo, achar que é alguma coisa ou melhor do que alguém. Ele precisa se vestir de humildade. Ele também fala que o homem precisa, ou que nós, os cristãos, aqueles que fomos eleitos, salvos e separados, nós precisamos viver uma vida com mansidão. Manso. Amados, é uma coisa muito complicada nós fazermos pré-julgamentos, eu sei disso. Mas não é natural para um ser humano cristão ser ignorante e estúpido. Tratar os outros com ignorância. Aliás, eu falei isso na semana passada, que a linguagem obscena, que a ideia da frase linguagem obscena é tratar alguém com brutalidade. Não é somente o falar um palavrão, é tratar alguém mal, usando um palavrão ou não. Isso é linguagem obscena. Pelo menos a ideia de linguagem obscena do texto aqui é essa. Então, se eu não posso usar a linguagem obscena porque agora eu já tenho uma nova roupa, eu preciso viver como uma pessoa mansa, tratando as pessoas com mansidão, tratando as pessoas dignamente, tratando as pessoas bem, tratando as pessoas com amor, e nós vamos já falar sobre isso daqui a pouco. Mas não somente isso, não somente a bondade, não somente a mansidão, mas também com a... E o que é longanimidade? O que é longo ânimo? É paciência. Eu vou pedir que vocês abram comigo, por favor, em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Porque me parece que Paulo está tratando justamente sobre isso aqui. Gálatas 5, 22. Quando Paulo fala aqui que nós temos que ter afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, Paulo nada mais está falando do que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo.
Porque o fruto do Espírito é, leiam aí comigo, Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, o que mais? Mansidão, domínio próprio. O que Paulo está dizendo aqui no versículo 12 do capítulo 3 de Colossenses, quando ele diz isso aqui, olha, se revistam disso, se vistam disso. Paulo está dizendo que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque quando nós temos o Espírito Santo, o fruto do Espírito é tudo isso aqui. Nós temos que nos revestir do Espírito. Nós temos que ser cheios do Espírito, para que todas essas características aqui façam parte da nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa. Paulo está falando de forma prática, então ele não está dizendo que nós temos que ser isso aqui apenas aqui, no culto, na reunião com os irmãos. Ele está dizendo que essas características precisam fazer parte do nosso dia a dia. Nós temos que tratar não só os irmãos bem, mas os outros de fora bem. Nós temos que ser bondosos e mansos com os de fora também. Nós temos que ter misericórdia com os de fora também. Nós temos que ter paciência com os de fora também. O problema é que às vezes a gente não tem essas coisas nem com os daqui. Quanto mais com os de fora. Alguém faz alguma coisa com a gente já explode, só falta virar o incrível Hulk, rasgar as roupas e ficar verde. E sair pulando. O Hulk e canguru. Então essas coisas precisam fazer parte do nosso dia a dia, tendo em vista que nós já somos salvos. Nós já fizemos morrer, ou estamos no processo de fazer morrer a nossa natureza terrena. Nós estamos no processo de nos despir, despojar e tirar essas coisas. E estamos num processo novo agora, de nos revestir do novo homem, que inclui todas essas características. O interessante é que Paulo termina o versículo 12 dizendo que nós temos que ter paciência, longanimidade, não é? Olha o que ele começa dizendo no versículo 13. Por que nós temos que ter paciência? Para quê? Para suportar uns aos outros. Temos que ter paciência para nos suportar. E o suportar aqui vai além de você achar, mas aquele irmão é tão chato, mas Deus disse que eu tenho que suportar, né? Ele não está falando apenas disso, ele não está falando nem disso, aliás. O suportar que ele está falando aqui é quando alguém te fere, é quando alguém peca contra você, é quando alguém te ofende, e ainda assim você suporta aquela ofensa. É nesse suportar que ele está falando. E nós temos que ter paciência, porque Pedro perguntou: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o irmão? 7? Aí Jesus: não, 70 vezes 7. E como é que eu suporto? Como é que eu perdoo 70 vezes 7? Com paciência, suportando a ofensa, sendo longânimo, sendo bondoso, tendo misericórdia. Caso contrário, eu não vou conseguir suportar. Quando alguém me ferir, eu vou querer ferir de volta. Quando alguém me ofender, eu vou querer revidar a ofensa. Então, para que eu não possa ser assim, eu preciso ter essas características e suportar uns aos outros. Amém? Amém. Mas aí ele diz que esse suportar
ele precisa vir. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Não é só suportar, é perdoar. Não é só você dizer, eu aguento calado, mas se eu pudesse eu revidava. Não, não é assim. É você, o irmão te fere e você diz, eu te perdoo. É um suportar para o perdão. E não suportar por suportar. E não aguentar por aguentar, mas suportar para perdoar. E o interessante é que na continuação do versículo ele vai dizer, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa um com o outro. Isso me impressiona, porque ele está falando para irmãos. Ele está falando para uma igreja. Então na nossa mente, mas peraí, deveria ter coisas, né, entre os irmãos, deveria ter conflitos entre os irmãos. Não deveria, mas tem. Os irmãos deveriam se ofender? É óbvio que não, mas pode acontecer. Os irmãos deveriam ter algum conflito, algum problema, algum desentendimento? Não deveriam, mas pode acontecer. E caso isso aconteça, Paulo está dizendo, caso isso exista entre vocês, perdoem. Perdoem. E ele diz mais. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Me parece que Paulo está lembrando da oração de Jesus. Vamos ver lá, Mateus 6, versículo 12. Mateus 6,12, ele diz, perdoai o quê? Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Como é que eu tenho que perdoar o meu irmão? Como é que eu tenho que perdoar o meu irmão? Como eu fui perdoado por Deus. E se eu não perdoar? E se eu não perdoar? O que acontece se eu não perdoar? Assim como tu tens perdoado, ou melhor, assim como eu tenho perdoado, que o Senhor me perdoe. Você tem coragem de fazer essa oração? Perdoai as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado. Significa dizer que se eu não perdoo, vocês estão com medo de falar, é? Se eu não perdoo, Deus não. Parece que Paulo está aqui lembrando dessa oração. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Assim também perdoai-vos. E sabe por quê, irmãos? Porque nós somos todos devedores. Todos. Olha, eu não gosto muito de fazer certos comentários e às vezes nós somos mestres em fazer isso uns com os outros. Quer ver uma coisa? Principalmente quando nós convivemos muito uns com os outros. Quando nós estamos assim, fazendo aí, geralmente alguém comete um deslize. Aí alguém diz assim, vigia, crente. Ai, tu não é irmão não, irmão? Vocês já ouviram esse comentário? O interessante desse comentário é que a pessoa que faz esse comentário, ela faz como se ela nunca errasse.
deslize. Ela esquece que ela é tão pecadora quanto a pessoa que acabou de cometer um erro. Todos nós somos devedores. Lembra do hino? Somos devedores uns dos outros. Então nós precisamos nos perdoar. Porque se hoje você foi o ofendido, amanhã você pode ser o ofensor. E se hoje você não perdoar, talvez amanhã, quando você ofender, a pessoa não te perdoa. É assim que as coisas funcionam. E nós não podemos esquecer disso. O perdão. Versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor. Antes de falar nisso aqui, não sei se vocês estão percebendo, mas Paulo está falando, não sei explicitamente ou implicitamente, aliás, ele está falando de relacionamentos. Ele está falando de que se nós não tivermos esse tipo de relacionamento, ou melhor, se nós não tivermos essas características cristãs, é impossível ter relacionamentos. É impossível sermos irmãos, vivermos como um corpo somente, como um só corpo. É impossível vivermos em unidade se essas características não fizerem parte de nós. Por exemplo, se nós em qualquer situação nos irarmos, se em qualquer situação a gente agir com indignação, dificilmente nós teremos bons relacionamentos. Mas se em situações diversas nós tivermos misericórdia, o nosso relacionamento vai ser fortificado. Paulo está tratando de relacionamentos. E aí ele fala aqui no versículo 14, ele fala o seguinte: para que vocês consigam agir dessa forma, vocês precisam fazer o quê? Acima de tudo isso, ou seja, dar prioridade ao quê? Ao amor. Se não houver amor, nada disso que a gente falou aqui, a gente vai conseguir fazer. Eu só consigo ter misericórdia se eu amar. Eu só consigo agir com bondade se eu tiver amor para oferecer. Eu só consigo ter paciência se eu amar. Eu só consigo suportar se eu amar. Eu só consigo ser humilde se eu amar. Veja aí, eu quero que você abra, por favor, 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 4. Eu quero que você preste atenção, por favor, nas características que ele vai falar do amor. Versículo 4, capítulo 13 de 1 Coríntios. O amor é paciente. O amor é benigno. Olha aí, longanimidade, que é paciência, agora bondade. O amor não se arde em ciúmes, não se ufana, ou seja, não é orgulhoso. E ele também não se ensoberbece. O contrário de soberba e orgulho é o quê? É o quê? A humildade. Versículo 5. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, ou seja, não se ira, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se não tivermos o amor em nós, nós não seremos capazes de fazer nada disso aqui. Não seremos capazes de ser bons, não seremos capazes de ser humildes, não seremos capazes de ser bondosos, não seremos capazes de ter paciência. Porque o amor tem que ser a prioridade das nossas vidas.
sem amor, os relacionamentos são quase impossíveis. Porque eles já são quase impossíveis com amor. Quanto mais sem ele. Paulo está tentando incutir isso aqui. Porque as heresias estavam propondo uma pseudo-espiritualidade. Paulo está dizendo, não. Vocês querem ser espirituais. Vocês precisam praticar isso aqui. Vocês precisam ser isso aqui. Se vocês quiserem viver uma vida verdadeiramente espiritual, é isso aqui que vocês têm que praticar. E para praticar isso aqui, vocês vão precisar do amor. Porque o amor é o vínculo da perfeição. As religiões aí, as heresias aí, estão prometendo perfeição para vocês, pois procurem o amor e serão perfeitos. Essa é a proposta de Paulo aqui, ensinar aqueles irmãos. Hoje a gente vê muita gente querendo ter poder, muita gente querendo ter autoridade, muita gente querendo ter tantas coisas, esquecendo de amar, esquecendo de ter misericórdia, esquecendo de ser bondoso, esquecendo de ser humilde. Tudo isso porque não ama. E o amor é o vínculo da perfeição, é o que nos liga, nos une. É o que faz a gente ser tudo isso aqui. Não dá para ser diferente. Eu quero ressaltar de novo o começo do versículo 14. Ele diz, acima de tudo isto esteja o amor. Tudo isso. O amor é a prioridade. Ele está acima de tudo. No capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer que o amor é o maior de todos os dons. Ele começa o capítulo dizendo isso. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, e sem amor, eu serei como um símbolo que ressoa. Eu não serei nada, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, eu nada serei. O amor é o dom supremo, ele está acima de tudo isso esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Amém. Versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Quando Paulo fala que a paz precisa ser o árbitro de nossas vidas, ele fala em dois sentidos. O primeiro é que a paz, o desejo pela paz, é o que nos faz querer resolver qualquer conflito. Ela é o árbitro. Ela é quem nos conduz, ela é quem toma a decisão. O nosso desejo pela paz de Cristo que está em nosso coração é o que nos conduz a viver em paz, a resolver conflitos. E o outro sentido que Paulo fala aqui é que a falta de paz em nosso coração é quem vai medir se nós estamos tendo bons relacionamentos ou não. Quer ver um exemplo? Quando você tem um conflito com alguém, você consegue dormir em paz? Ou você fica direto pensando naquela pessoa, ai meu Deus, aquela pessoa me ofendeu, ai meu Deus. A paz no nosso coração é o que vai medir se nós estamos nos relacionando bem com alguém, se nós estamos realmente praticando essas coisas e tendo bons relacionamentos. Eu estava lá em casa assistindo a pregação da Nádia de sábado, e ela falou sobre isso.
que alguém devia alguma coisa para ela, não sei o quê. E ela disse que enquanto ela não resolveu esse conflito, ela não parava de pensar na pessoa. Então a paz em nós é o medidor, vamos dizer assim, se nós estamos ou não nos relacionando bem uns com os outros. Se não estamos em paz, então tem alguma coisa errada com os nossos relacionamentos. Porque a paz que está em nosso coração é o árbitro, é ela quem julga. É ela quem julga se verdadeiramente estamos sendo quem nós queremos ser. É ela quem julga se verdadeiramente nós estamos nos revestindo desse homem. É essa paz. E sabe por quê? Que quando não estamos nos relacionando bem, não temos paz. Porque nós somos chamados, como o versículo 15 diz, nessa paz nós somos chamados para sermos um só corpo. E quando há uma desavença entre nós, é como se o nosso braço esquerdo estivesse lutando contra o nosso braço direito. Eu falei braço esquerdo, vocês notaram, né? É porque eu estou olhando para você. Você já imaginaram o seu braço direito brigando com o seu braço esquerdo? Como é que isso existe? Nós somos um corpo. E quando há desavenças entre nós, então é como se membros do mesmo corpo, é como se não. É como membros do mesmo corpo brigando uns com os outros. E isso tira a paz. Eu acho que isso existe, é um distúrbio no cérebro, que faz com que alguém não tenha controle sobre um determinado parte do corpo. Aliás, existe uma doença chamada Alzheimer, Parkinson, que o cara não tem domínio, ele fica se tremendo. Só que é claro que ele não se machuca, né? Ele fica apenas tremendo. Mas você já pensou você não ter domínio sobre uma parte do seu corpo e ela ter domínio próprio? Você querer ir para ali e a tua perna te puxar para o outro lado? Como você iria conseguir viver em paz numa situação dessa? A paz de Cristo precisa ser o árbitro em nosso coração para que possamos viver em paz, porque nós somos um só corpo. Um só corpo. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Eu acho importantíssimo Paulo começar com isso aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como iríamos conseguir nos instruir com sabedoria se a palavra de Cristo não habitar em nós ricamente? Não dá. Amados, vocês são testemunha do quanto eu tenho dado prioridade aqui ao ensino da palavra, porque se nós não estivermos cheios da palavra, não dá, é impossível. Como é que nós vamos nos consolar se a palavra de Cristo não habitar em nós? E mais, como nós iremos nos instruir com sabedoria? Sabedoria humana não funciona. Precisa ser sabedoria divina, sabedoria do alto. E a sabedoria do alto vem se nós estivermos cheios da palavra de Cristo, da palavra de Deus. Por isso que eu tenho tentado fazer o máximo com que a gente habite em nós ricamente a palavra de Cristo. E somente a palavra de Cristo e nada mais. Para que assim, estando
totalmente encharcados com a palavra de Cristo, nós possamos fazer o que o versículo 16 está falando: nos instruir, aconselhar e aconselhar com sabedoria. Amém? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Somente com a palavra de Deus em nós podemos desenvolver uma vida de gratidão a Deus. Somente com a palavra de Deus habitando em nós desenvolveremos uma vida de gratidão a Deus. Caso contrário, seremos eternos murmuradores. Pessoas que não se contentam com absolutamente nada e esquecem daquilo que Deus já fez por nós. Mas quando a palavra de Deus habita em nós, e não habita de qualquer maneira, eu acho muito legal, porque Paulo ele usa palavras, e as palavras que Paulo usa, ele não usa de qualquer maneira. Ele não diz, olha, que a palavra de Deus esteja em vocês. Ele diz que habite, ou seja, a palavra tem que fazer morada. E não somente fazer morada, mas fazer morada de forma rica, em grande quantidade. A palavra precisa habitar, morar em você em grande quantidade. Jesus disse que a boca fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E para finalizar, versículo 17. E tudo quanto fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Glória a Deus. Você sabe por que nós temos que fazer tudo em nome de Jesus? Porque tudo aquilo que nós fizermos ou falarmos precisa trazer glória a Jesus. Por isso é no nome dele. Se nós pregamos, é em nome de Jesus, a glória vai para ele. Se nós evangelizamos, é no nome de Jesus, a glória vai para ele. Se nós oramos, é em nome de Jesus, a glória vai para Jesus. Nada do que a gente viva, ou faça, ou fale, vem de nós, ou precisa ser em nosso nome. Tem que ser no nome dele, para que a glória seja dele. Aliás, a nossa vida como um todo, e é por isso que Paulo está concluindo assim, a nossa vida como um todo precisa ser para a glória de Jesus. O objetivo do ser humano é glorificar o nome de Deus. Então, irmãos, se nós vamos ser bondosos, é para a glória de Jesus. Se nós vamos ser humildes, é para a glória de Jesus. Se nós vamos ser pacientes, é para a glória de Jesus. Se nós vamos perdoar, é para a glória de Jesus. Se nós vamos amar, é para a glória de Jesus. Paulo está concluindo aqui dizendo que espiritualidade, ou uma vida perfeita, não é quantas coisas a gente obedece, não é quantos rituais a gente pratica, não é quantas vezes por semana que eu venho ao culto. Uma vida espiritual é uma vida onde essas coisas aqui fazem parte do nosso dia a dia, e nós praticamos ela, não para que as pessoas digam, oh, como ele é espiritual, mas nós praticamos isso aqui, para que as pessoas digam, que a glória seja de Jesus. Aleluia. Que a glória seja de Jesus. Quando em nossa vida praticarmos isso aqui, e ao praticarmos isso aqui, o nome de Jesus for glorificado por isso, então nós somos pessoas espirituais. Amém? Que Deus nos abençoe.